Bom, da mesma forma como a gente encaminhou as outras mesas, né, a gente vai ter uma dinâmica de uma fala de cada um dos colegas aqui da mesa de 20 minutos, né, em sequência, e logo depois a gente abre para as rodadas de perguntas, e aí no momento das perguntas, das considerações, a gente vai dar maiores especificações, né, de como é que vão ser essas perguntas e tudo, sobretudo quanto ao tempo, né, para que a gente tente fazer perguntas mais direcionadas, mas isso, certo? Júlia começa? Não? Quem começa? Lucas. Tá. Bom, vamos começar então com a fala do professor Lucas Panitz, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O professor Lucas é geógrafo, é mestre e doutor em geografia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com estágio sanduíche na Université Bordeaux III, né, Michel Montaigne, na França, e na Université Paris-Sorbonne, também na França. Tem experiência profissional em organização e análise de dados socioeconômicos, cartografia temática, geoprocessamento aplicados ao desenvolvimento regional, em áreas como saúde, educação e geração de emprego e renda. Desenvolveu pesquisas da graduação ao doutorado no âmbito da geografia social e cultural, com estudo relativo às representações do espaço platino e às redes culturais na região platina. Possui os seguintes interesses de pesquisa: geografia da música, espacialidades da produção e da oferta cultural, representações do espaço nos produtos culturais, processos de integração sul-americana por meio da cultura, mobilidade urbana sustentável, abordagens qualitativas em geografia. É vinculado ao Laboratório de Espaço Social, LABES, certo? Ao Laboratório da Paisagem, PAGUS, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e no Laboratório de Estudos Urbanos e Regionais, LEUR, da Universidade Federal de Pelotas. Atualmente é professor adjunto na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no campus Litoral Norte, certo? Então, professor, por favor, obrigado pelo aceite, pela participação. Alô, me ouvem bem? Sim? Bom, boa tarde a todas, a todos. Em primeiro lugar, não poderia deixar de saudar a organização do evento, né? Agradecer a Mariana pelo esforço de trazer a gente, no nome da Mariana, a todos os outros colegas do NEPEC, da UERJ, né? Nesse momento que está tão difícil fazer eventos e discutir, debater. Tem uma frase que o Caetano Veloso diz que a bossa nova é foda, né? Eu acho que a UERJ é foda. Assim, eu agradeço muito pelo convite. Bom, o tema que eu vou apresentar aqui, que vai anteceder os colegas já. Nem dei oi, assim, porque a gente passou desde de manhã junto, né, com a Júlia e o Alessandro, né, mas eu vou tentar recompor. Foi um tema que eu já venho apresentando em outros lugares, mas como é bem simbólico que seja, digamos, uma primeira mesa nesse evento que é tão importante, eu acho que vale a pena retomar, adicionei algumas coisas. De um diálogo que a gente começou lá em 2014 com o Gilmar, quando ele foi lá para a Federal de Pelotas, para o Simpósio de Estudos Urbanos e Regionais, né? Tentar retomar um pouquinho da história, né, do interesse da geografia pela música. Deixa eu ver, como é que passa aqui? Aqui? Aqui. Bom, uma das coisas que a gente se dá pouca conta, não parece ser muito óbvio, né? E eu sempre uso esses versos de um compositor uruguaio, o Jorge Drexler, né? Que ele termina dizendo: já fazíamos música muitíssimo antes de conhecer a agricultura, né? E isso é bem interessante para a geografia, porque se a gente for considerar que a própria dimensão ritual da música ela precede a própria fixação das populações, né? Então a música e os seus instrumentos poderiam ser entendidos como
uma das primeiras, se não a primeira mediação técnica entre o homem e algum objeto, né? Como também os objetos de caça, etc. Então ela tem, obviamente, uma dimensão comunicacional, socializante muito forte, né? E, como eu tinha falado, né, dessa questão da mediação com os instrumentos, né, dos artefatos humanos, né? E ela, de igual maneira, ela carrega consigo muitos elementos identitários, né? As histórias, usado para comunicar as toponímias, as histórias, as batalhas, né? E toda sorte de mensagens, né? Principalmente daquilo que a gente chama de canção contemporaneamente, mas também a dimensão ritualística do próprio ritmo, né? Que é tão importante até hoje. Mas, embora pareça ser tão novo esse interesse, a gente vai ver que existe já pelo menos um interesse, um processo de publicação e interesse inicial que já tem mais de 100 anos, se a gente for pensar, ou seja, não é algo tão novo assim, né? A origem possível, isso está lá num livro Antropologia da Música de um antropólogo, Carlos Reynoso, né, onde ele fala que o Léo Frobenius, que era um etnólogo, discípulo de Hatzel, ele pega uma teoria que o Hatzel tinha, pelo menos uma consideração a respeito para compreender a difusão de determinadas sociedades a partir dos arcos e das flechas, da forma de construção, né? Na perspectiva arqueológica, para compreender como que determinados elementos da cultura circulavam, né? E o Léo Frobenius ele vai usar isso utilizando o tambor, né? Então, é interessante que ele mesmo, Léo Frobenius, que influenciou muito a escola difusionista, né, austríaca, germânica, que depois vai influenciar diretamente a geografia cultural nas suas múltiplas atualizações, né? Primeiro com Frobenius, depois, logo após, com Franz Boas, e em seguida com o Alfred Keber, né, que vai, digamos, colaborar diretamente com Karl Sauer, né? Como que esse interesse está ligado intimamente, de alguma forma, ou na sua origem, né, com uma conexão entre a antropologia e o que a gente vai chamar de geografia cultural depois, né? E a partir dessa ideia inicial do estudo dos tambores, da morfologia, né, da construção desses tambores, que inicia o próprio processo, né, da teoria dos círculos culturais. A gente tem, nominalmente, as primeiras publicações sobre geografia e música, que foi descoberto com o ressurgimento da revista La Géographie, que foi, acho que na segunda década do século XXI, né, já no início, como ela passou a ser reeditada, e aí ela pegou alguns temas, teve uma nova revista sobre música, né, O Mundo em Música, e eles republicaram esses dois textos, né, do Georges de Gironcourt, que é um novo departamento da geografia, o que ele chamava de geografia musical, né, e depois, mais ou menos uma década depois, quando ele já vai mostrar empiricamente como que ele pensava essa geografia, principalmente no sul da Tunísia. Depois ele vai trabalhar com umas pesquisas na Oceania já na década de 30. Né? E o interessante é que, nesse momento, não só era importante a questão da difusão, da morfologia dos instrumentos, mas ele já se propunha a compreender a difusão das próprias formas harmônicas, né? Da questão da dança, do estudo dos ritmos. Né? Então, em 1927, ou seja, 90 anos mais ou menos, que isso surge nominalmente como um campo a ser explorado na geografia. Né?
Vou passar aqui. Posteriormente, a gente vai ter, a partir dos desdobramentos da Escola de Berkeley, autores que vão estudar a música ainda na perspectiva difusionista, principalmente pensando nos estudos sobre as letras das canções, ainda sem, digamos, uma sofisticação conceitual muito grande, e a questão dos festivais na década de 60 e 70, né, da difusão dos festivais e, inclusive, de certas bandas, analisando como é que seriam a espacialidade de determinados grupos musicais, né? Depois, com a própria renovação da geografia cultural, lá a partir da crítica do supra-orgânico, né, do James Duncan, se eu não me engano, né, a partir da década de 90 que vão surgir aí perspectivas mais críticas com relação à geografia nos países de língua inglesa. A gente tem o trabalho da Lily Kong, né, sobre a questão de identidade em Singapura, o papel da música em Singapura, como um dos trabalhos que vão, digamos assim, abrir essa nova fase, já numa perspectiva crítica, interagindo com os estudos culturais, né, com as teorias críticas literárias e pensando na questão do poder e da globalização como temas de estudo, né? Bom, essa parte já falei. E aí agora a gente tem uma série de autores, né, nos países de língua inglesa que têm publicado bastante coisas, como o John O'Connell, o Chris Gibson, e outros um pouco mais antigos, como o Peter Nash, o John Kearney, que já foi tratado em alguns artigos, se eu não me engano, de um pesquisador vinculado à UNEPEC, que mostrou a questão da geografia da música nos países de língua inglesa, né? Aí a gente tem algumas publicações, por causa de espaço, para não poluir muito, eu acabei colocando poucas publicações, mas tem mais ou menos o dobro disso, né? Tratando sobre a questão das paisagens na música, né? Um musicólogo e professor de geografia do Canadá, a dimensão da música e do turismo como uma forma de desenvolvimento territorial, e outras coletâneas, enfim, que vão tratar sobre vários temas de doutorandos, pesquisadores que estavam nesse processo, né? E o texto da Lily Kong, que foi traduzido aqui numa das coletâneas do NEPEC, né? Que foi muito importante também para que o público brasileiro e de língua portuguesa em geral pudesse ter acesso, né? Na França, a partir da década de 90 também já surge um pouco na perspectiva, principalmente do livro o Le Tournant Géographique do Jacques Lévy, que ele vai fazer um estudo lá sobre a questão da música em Viena, né, já numa outra perspectiva, né, pensando tanto as relações identitárias, mas também a dimensão do território, né, bem cara a geografia francesa. E o Yves Rebaud, que atualmente é um dos geógrafos que tem trabalhado e organizado muitos encontros, colóquios e obras, né, ele, num livro dele que se chama Geografia Sociocultural, né, ele vai advogar pela música como um objeto geográfico, né, como outros temas que ele vai trabalhar, como o sexo, o gênero e a questão da etnicidade, né. E aí, enfim, ele diz que isso se desdobraria em inúmeras outras pesquisas que poderiam ser levadas e são levadas adiante, né? Principalmente questão das identidades ou das identificações, né? Como hoje o Dozena trouxe, né? Para a gente, essa tensão global-local também, as transterritorialidades, como a gente poderia chamar hoje em dia, né? E a gente tem uma produção também dessas bibliografias organizadas pelo Rebaud, pela Claire Guillou, por outros pesquisadores. Inclusive, essa revista Volume não é da geografia, mas é uma revista de estudos musicais que teve um volume especial sobre geografia e música. E tem algum apontador vermelhinho aqui?
no meio, aqui. Esse daqui é a nova revista La Géographie, que surgiu já não mais como artigos científicos stricto sensu, mas como uma revista de circulação geral, assim, de banca de revista e tal. E a gente vê a consolidação disso quando a música aparece já como verbete em 2 obras dedicadas, né, no caso aqui da enciclopédia do Barney Worth, né, falando do som, da música e da geografia, né, e um verbete do Yves Rebaud no dicionário de geografia do Jacques Lévy, do Michel Lusseau também, né, abordando isso. Então já mostra que existe uma própria recepção da comunidade geográfica de língua inglesa e de língua francesa de entender a música de fato como um campo a ser estudado pela geografia, que já começa a se constituir com uma certa profusão, né, de pesquisas. No Brasil, esse tema chega também na década de 90 pela geografia humanista, a partir da dissertação de mestrado do professor João Batista Ferreira de Mello, né? Na década seguinte, a gente já surgem, né, a partir dos anos 2000, já explode assim uma miríade de abordagens geográficas sobre esse assunto, trabalhando ora na perspectiva dos estudos urbanos, da geografia cultural, da geografia social ou geografia crítica, né, ou até refletindo desse uso para o ensino de geografia, né? E o maior número de contribuições tem sido nesse momento entre teses e dissertações. Esse levantamento ele leva em conta só até 2016, né? Embora ele não tenha terminado, porque nesse momento não tinham carregado todas as teses e dissertações no banco da CAPES, mas totalizaram aí 41 trabalhos, né, entre teses e dissertações. Aqui a gente consegue ver nos programas, eu considerei só os programas de pós-graduação em geografia, né, porque tem outros geógrafos que trabalham em outros programas, mas isso a gente não considerou, né. A gente vê que tem um papel bem grande, né, da UFRJ, da UERJ, né, e possivelmente agora já tem bem mais trabalhos. Eu mesmo sei de alguns, pelo menos uma dezena de trabalhos de 2016 para cá que foram feitos, né. A própria USP e a Unesp também que publicaram alguma coisa, e a URGS que vem também caminhando a partir das orientações do professor Álvaro Heidrich, do professor Nelson Rego, na área de ensino também teve um esforço nesse sentido, né? E aqui talvez a resolução não esteja muito boa, né? Mas eu fiz por esse gráfico de pizza por interesses vinculados à música, né? E não por abordagens, né? Mas a gente consegue ver aqui a MPB e o samba como 2 grandes focos, né, de interesse, né? E aí a gente tem alguns textos, como Rio de Janeiro e a Música, um livro do professor Hélio Evangelista da UF, que teve pouca repercussão, acho que teve pouca circulação também, mas eu consegui ter acesso aos vários artigos que têm sido publicados, tanto pelo NEPEC como em alguns encontros do NER, né? A gente organizou uma edição temática sobre geografia, literatura e música na revista Para Onde, que é do PPG e da URGS, em 2012, que foi quando eu conheci a Júlia, foi apresentar o trabalho dela lá, né? E alguns grupos de pesquisa que também trabalham aqui, que é na Unesp de Ourinhos, né? Aqui no próprio NEPEC, obviamente, o LecGel, lá na Federal de Pernambuco, entre outros, né? Está em construção ainda, eu preciso atualizar algumas coisas, né? E a gente tem, por fim, esse esforço que é a obra que o Dozena tomou para si, para organizar, que foi muito importante, né? Que foi criar esse livro, está em acesso aberto lá no repositório da Federal do Rio Grande do Norte, em formato PDF, para quem quiser baixar. Tem vários textos, né? Inclusive uma contribuição do Dominique Crozat, que é um professor na Universidade de Montpellier, né? E vários textos de alguns desses pesquisadores que estavam ali naquela tabela, né, entre teses e dissertações, né? Então, já tem alguma produção bem consistente, né? E aí, por fim, não quero me alongar muito, era o que eu queria mais discutir no final, mas eu achei que essa parte era mais importante também, né, de pensar alguns eixos, abrir um debate para uma possível agenda, né?
E é bem interessante a gente notar a consideração que o Wisnik, o Luiz Tati fazem do papel da canção no Brasil, né, que seria alguma coisa equivalente, né, nas culturas seculares o que seria a literatura, né? Quer dizer, no Brasil, a canção como um gênero literário, mas também como uma forma cultural que prepondera na sociedade, né? que abre debates, que discute, que registra momentos, né? De forma muito mais popularizada do que a própria literatura. Então, é interessante a gente olhar para a própria dimensão da canção, né? E aí, eu pensei em alguns temas, né, que a gente poderia elencar baseado nas pesquisas que já existem, né, que seria primeiro enfim, abordagens territoriais, né. Isso aqui eu só elenco como uma forma de reflexão, porque não é nada prescritivo, é muito mais para a gente gerar o debate, conseguir colher, né, sugestões, e hoje no GT foi muito importante, né, mas algumas coisas que a gente pode, que estão abertas para a geografia fazer, né, que é principalmente as redes de circulação transnacionais, coisa que o Jean e o Alessandro estão fazendo, né, a dimensão da festa, o uso da música como um próprio elemento de desenvolvimento local, principalmente das periferias. Hoje no debate também a gente viu que tem muito jogo, né, para que isso aconteça, né? A própria transformação do mercado da música, a dimensão espacial, com a imposição, né, o surgimento da música independente com muito mais força, né, com a decaída do mercado musical formal, né? Abordagens urbanas, enfim, que trabalham na dimensão dos espaços públicos, das cenas musicais, né? Uma coisa bem interessante, que é as cenas musicais ligadas especificamente às mulheres, né, e às comunidades LGBTQI, né, que é bem legal, né, a forma de apropriação do espaço, a construção de novos espaços identitários, de experimentação dentro do urbano, né, e a própria questão dos equipamentos culturais, né, do planejamento urbano, que reflete diretamente nas políticas culturais e assim por diante. Tem uma série de coisas. Eu já vou encerrando por aqui, porque eu sei que eu acabei meu tempo, né? Eu botei ali, só vou falar nominalmente, a questão da percepção e das representações da música, que vem sido trabalhado bastante também, as abordagens no ensino e algo que ainda não foi devidamente explorado, que é a dimensão das abordagens do som e da paisagem sonora, que eu acho que tem aí um campo para a gente experimentar, junto principalmente com o pessoal das artes, da etnomusicologia, né, das próprias artes visuais, que também dialogam com a dimensão do som, da acústica, né, e desse mapeamento das paisagens sonoras, que pode inclusive auxiliar para o próprio planejamento urbano, né, como já vem sendo feito em vários lugares, como em Praga, em Viena, em Bordeaux, né, pensando a dimensão do som, da acústica, né, nas cidades para o próprio planejamento urbano. Bom, eu vou encerrando por aqui, desculpa se eu me alonguei um pouco, né, deixei só algumas bibliografias que foram citadas aqui, agradeço bastante.